25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Não sei se o Dória está por aí, se ele puder me ajudar aqui no fundo musical, rapidinho. Eu vi ele passando ali. Eu quero rapidinho a sua atenção, porque eu trouxe uma palavra aqui para o coração, para o seu coração, para essa igreja, para todos que vieram aqui. E antes eu gostaria, claro, de fazer uma pergunta, acredito que todos vão responder sim. Na verdade, eu vou até fazer de modo diferente para que entendam melhor. Quantos aqui já ouviram alguma pregação sobre o livro de Jó? Levante a mão. Pode abaixar. Acredito eu que não só pregações, mas também louvores sobre esse personagem, sobre esse livro. Eu não quero pregar nada novo aqui, tá? E muito menos despregar o que alguém já pregou em algum momento. Mas eu quero que você entenda que o livro de Jó é um livro muito mais complexo do que a gente acha que é. Na verdade, se você for olhar o tamanho do livro de Jó, você já vai olhar com uma certa desconfiança para o modo como ele é abordado. Você há de convir comigo que um livro de 42 capítulos, eu quero que você seja bem honesto, tá? Bem honesto. Um livro de 42 capítulos tem muito mais para ensinar para a gente do que simplesmente ganhar e perder, ou perder e ganhar. Eu sei, é verdade, os dois eventos mais marcantes do livro de Jó são a sua perca e a sua restauração. Só que entre a sua perca e a sua restauração, cara, acontece muita coisa. Muita coisa. O livro de Jó é um livro de poesia hebraica. Ou Salomão ou Moisés, um deles escreveu esse livro. Uns dizem Moisés, porque Midian ficava perto do lugar onde Jó teria vivido. Uns dizem Salomão, porque Salomão era um sábio da sua época e que tomou ciência da história de Jó e a escreveu. Uns dizem que Jó existiu, que ele foi um homem rico de verdade mesmo, um homem de verdade, que nasceu, se reproduziu e morreu. E outros dizem que Jó é uma peça de uma parábola. Uma parábola gigantesca, comparada com as outras que temos. Uma história apenas fictícia. Um certo teólogo disse uma vez que Jó não precisa ter existido para que a história dele fosse real. Porque se você abrir bem os seus olhos hoje, na sociedade de hoje, existem vários Jós por aí, que do dia para a noite perderam tudo. Que repentinamente se viram num grande prejuízo. Quem está me entendendo diz amém. Mas o que eu quero que você entenda é que o livro de Jó, sim, é poético e ele é baseado em diálogos. Poucos monólogos, mais diálogos. Temos o epílogo, temos o prólogo e no meio temos uma série de conversas. E se você concordou comigo que um livro tão grande tem coisas maiores para ensinar, você está certo. Eu não vim aqui para falar que Jó perdeu e ganhou, olhar para você e falar que você vai ganhar o que você perdeu. Ou que Deus vai dar em dobro o que Ele tirou de você, ou que Ele deixou que tirassem de você. Eu não vim aqui para dizer que se você está aí na fossa, se você está passando por problema, se você está passando por crise, Deus vai miraculosamente restaurar tudo em dobro que Ele te deu. E não que Ele não possa fazer isso. Eu vim aqui te mostrar que esse livro aqui, o objetivo dessa literatura aqui, não é mostrar pra gente que a gente perde para ganhar. É mostrar pra gente que a gente perde para aprender. Isso aqui é para que você abra um pouco essa sua mente de cristão, que eu sei que é muito sábia, para que você pare de ficar nessa infantilidade de achar que Deus arrancou um relacionamento seu para você ter outro. Isso aqui é para que você entenda que Deus arrancou o emprego de você para te dar outro, ou que Deus te tirou de algum lugar para te colocar em outro. Não, a gente não perde as coisas para ganhar outras. Muitas coisas a gente perde para aprender. Porque senão você vai continuar nesse processo, desculpe falar, infantil, de achar que tudo que você perde, Deus tem que te dar em dobro. Às vezes o que tu tinha, Deus não queria que você tivesse e te tirou para que você aprendesse. E Jó se trata disso. Deixa eu te falar mais alguma coisa.
O livro de Jó, se fosse possível, tá, gente? Eu sei que não é. Se fosse possível resumir o livro de Jó em uma frase só, essa frase ficaria mais ou menos assim: explicando o sofrimento do justo. Quando você olha para a literatura de Jó, uma pergunta vem na sua mente: por que é que sofrem os justos? Afinal, Jó era justo. Perceba que se você for ler a Bíblia, você não encontra o pecado de Jó. O que Jó fez? Adulterou, fornicou, quis alguma coisa que não era dele? Nada disso. O livro de Jó já começa de maneira excêntrica, sabe como? Isso mesmo, um diálogo entre Deus e o diabo. Você vê que já não é um livro comum. Se você arranca o livro de Jó da Bíblia, um buraco imenso ia ficar ali, porque nenhum outro livro fala disso. Nenhum outro livro explica essas questões. Porque na verdade uma das maiores crises existenciais não, mas filosóficas do ser humano é por que tem gente que não fez nada e está vivendo o que está vivendo. Por que tem gente que não tem motivo para sofrer o que está sofrendo, mas está sofrendo? Essa é a grande questão da humanidade até hoje. Por isso tem gente que não acredita em Deus. Porque para eles é inconcebível crer num Deus que contempla sofrimento de alguns e riqueza de outros. Benefícios para uns e malefícios para outros. Você está entendendo onde eu quero chegar aqui ou não? É por isso que o livro de Jó, ele precisa ser totalmente desmembrado e não parcialmente. Irmãos, um dos livros, eu vou dizer isso aqui e só vai pegar quem está me entendendo aqui. Um dos livros que tem maior potencial para acabar com os ateus na sociedade é o livro de Jó. Porque ele mostra que independente do que está sendo feito ou do que está deixando de ser feito, Deus é. Esse livro aqui, irmão, ele tem que ser muito mais explorado do que está sendo. E você vai sair daqui concordando comigo se você ainda não está. Porque sofrem os justos num belo dia. O diabo recebe permissão de Deus para tocar na vida de Jó. E não pense você que foi coisa de uma semana. Foi coisa de um dia. De um dia para o outro. Jó perde seus animais, Jó perde os seus bens, Jó perde seus filhos e Jó perde a sua saúde. Toda a integridade que Jó tinha, toda a credibilidade que Jó tinha, toda a honra social que ele tinha foi jogada abaixo de um dia para o outro. Perceba que quando o diabo questiona Deus, dizendo que Jó só era o que era porque tinha, ele reflete o que muita gente fala para você hoje. Porque tem gente que olha para você, olha para mim e fala que eu só sou o que sou, porque eu tenho. E diz que você só é o que é, porque você tem. A sociedade inverteu a ordem das coisas. Eu já não devo priorizar mais o ser, eu devo priorizar o ter. Só que vai ter um dia que eu não vou ter nada. Agora, ser o que eu sou, ninguém arranca de mim. A minha fidelidade não está na vitrine. Não há preço na minha santidade. Não foi colocada à venda a minha obediência. São valores que são inegociáveis. Faz parte do que eu sou, não do que eu tenho. Vai em qualquer loja aí. Todo produto que você olha, que você quer comprar, ele tem uma essência e uma estética. Essa cadeira aqui, ela tem uma estética legal. Mas a finalidade dela é a mesma que a cadeira mais podre que você encontrar por aí. Você se sentar nela. Pega esse ar-condicionado, ele tem uma estética. Só que a essência dele é a mesma do ar-condicionado velho de 20 anos atrás. Esfriar o ambiente. Estética é alterável. Essência não é. O baterista, o cantor, o pregador, o pastor, estou dando exemplo aqui dentro para você entender. Nós temos uma mesma essência, mas a nossa estética, o modo como fazemos as coisas é diferente. A estética, ela é superficial. A essência é sólida. Pode pegar o carro mais ferrado que for. Um Fusca, anos 50, um dos primeiros da linha. Compara com uma Lamborghini dos dias de hoje. A estética é outra. A essência é a mesma, te levar do ponto A para o ponto B. Ah, você não está entendendo não. Aí você está investindo tanto em estética, só que a estética vai embora. E a essência fica.
A estética é atraente, mas não é duradoura. E a estética engana, porque o rótulo pode ser atraente, mas o conteúdo pode ser podre. Você quer cair? Ande por estética. Você quer permanecer? Ande por essência. Dá para você aplaudir o nome de Jesus aí? E agora, esse Jó é tocado pelo diabo, que rouba tudo dele. Perceba o agir demoníaco, só que no pano de fundo tem Deus. O agir é do diabo, porque quem pediu para Deus para tocar em Jó foi o diabo. Você tem que entender muito bem o que eu vou falar aqui, até para você não compreender algo que eu não quero dizer. Quem toca? Diabo. Quem permite? Então peraí, o agir é maligno, mas no pano de fundo ainda tem Deus. O agir é totalmente satânico, mas no pano de fundo ainda tem Deus. Porque em nenhum momento, por mais que você esteja numa crise sem precedente, por mais que você esteja na sombra do fundo do poço, Deus ainda não saiu do pano de fundo da sua história. Arrancaram muita coisa que tu tinha, arrancaram a integridade que você tinha, às vezes tocaram até na tua honra, mas o mesmo Deus que controlava a sua vida permanece aqui, ó, no pano de fundo da sua história, irmão. Não existe 1 metro cúbico nesse universo todo onde Deus não seja rei, e na sua vida é a mesma coisa. O diabo bagunçou a tua vida, mas sua vida ainda tem dono. O diabo passou a ruaça na sua casa, mas a sua casa ainda tem dono. Por quê? Porque o diabo recebeu uma permissão momentânea, mas não eterna. Uma hora isso vai acabar. Uma hora as dificuldades vão cessar, uma hora o deserto vai findar, uma hora o tempo de sequidão se encerra, e o quadro da sua vida vai virar, uma certeza que eu estou te dando. E por que o diabo faz isso? A gente vai entender agora. Jó só é o que é porque ele tem. Interessante que Jó era o testemunho de Deus no céu, né? Porque Deus vai falar: viste meu servo Jó, como tem andado em integridade. Aí o diabo vai dizer: também, você abençoa ele, a forma como ele é abençoado. E aí Deus vai dar permissão para o diabo tocar na vida de Jó. Objetivo do diabo: roubar tudo que Jó tinha? Não. Objetivo primário do diabo: tirar de Jó a consciência que ele tinha de Deus. Todas as vezes que acontece, passa um vento na tua vida, uma tempestade, não é o diabo querendo se divertir com você, é ele querendo fazer você mudar a imagem que você tem de Deus. Porque se você muda a imagem que você tem de Deus de acordo com o momento que você está vivendo, Deus para você não é nada. Deus é a circunstância e não ele mesmo. Deus não é a sua circunstância, Deus é Deus. Na circunstância má, Deus não se torna mal, Deus continua sendo Deus. Na circunstância boa, Deus não se torna bom, ele continua sendo Deus. Deus não se torna de acordo com a circunstância que você está. Mas a tentativa do diabo é fazer você agir dessa forma. Se você está vivendo um perrengue danado, para você Deus se torna um punidor, castigador, opressor. Se você está no bem bom, aí Deus é Pai, misericordioso, gracioso, lindo, belo, soberano. Pessoas que têm uma volatilidade na identidade divina. Mas Deus não muda, por mais que eu esteja passando dificuldade, Ele continua sendo quem Ele é. E a tentativa do diabo é essa, mas ele não haveria de conseguir, mas tentou. Quem está entendendo diz amém. E por fim, Jó tem a sua saúde debilitada. Presta atenção aqui. Feridas um pouco menores do que o tamanho da minha mão, espalhadas pelo corpo todo. A ponto desse homem, que outrora era, podemos dizer, riquíssimo, estar no canto da sua casa, se coçando com um pedaço de caco. Tamanho era o seu sofrimento.
Diante dessa cena, 3 homens aparecem: Bildade, Elifaz e Zofar. O texto vai dizer que são amigos de Jó, mas se você ler direito, não tem nada de amigo. Eu espero que você já conheça essa história e que eu não esteja contando nada de novo aqui. Eu espero de verdade, de coração, que você já conheça essa história. Eu vou chover no molhado, você já sabe. O texto vai dizer que a situação de Jó era tão caótica, olha para cá. Era tão caótica que esses 3 homens, nenhum dos 3 consegue falar nada diante daquela cena. O texto é claro, eles vão ficar, Dória, 7 dias olhando para Jó, sem saber o que falar. O ritual de luto judaico durava quantos dias? E luto significa que alguém? Jó estava vivo, cara. Não sei se você passou por isso esse ano, já passou, ainda vai passar. Mas tem pessoas que estão passando por luto e ninguém morreu. Tem pessoas que estão sofrendo com dores de luto, mas ninguém desceu à sepultura. Ele já não olha mais para o horizonte, contempla no horizonte uma esperança. Ele está respirando, mas está morto. Os batimentos, mas ele está morto. Consegue pensar, consegue raciocinar, vai para o trabalho, vai para a escola, mas está morto. Não está vivendo, está sobrevivendo. Talvez seja você essa pessoa. E aí as pessoas não têm o que dizer para você. Sabe por quê? Porque a experiência que você está vivendo, o que está acontecendo na sua vida foi algo que ninguém esperava. E aí você busca conselho nos homens e os homens te respondem com silêncio. Mas o Deus que eu conheço não responde ninguém com silêncio. E se responder até no silêncio ele fala. Talvez você está cansado do silêncio dos homens. O silêncio dos homens é por falta de palavra. O silêncio de Deus é pedagógico, ensina, instrui, amadurece. Os homens não estão te falando nada porque eles não têm nada para falar. Deus não está falando nada porque Ele está preparando o discurso da sua vitória. Dentro dessa ideia, Bildade, ele faz Zofar 7 dias em silêncio. E era melhor ter ficado quietos. Quem conhece a história sabe. Ficaram 7 dias calados. Quem dera continuassem calados. No 8º dia eles abrem a boca. E adivinha o que eles vão falar? Isso aí que passou pela sua cabeça. Só besteira. Entende isso aqui? Nem todo mundo vai compreender o sofrimento que você está vivendo. Porque tem gente que vai bater o olho e vai falar: você fez alguma coisa para estar vivendo isso aí. Às vezes você espera dos outros compreensão, mas só vem julgamento. Está entendendo onde eu quero chegar aqui ou não? Você espera dos outros entendimento, mas nem todo mundo é maduro para entender que tem coisa que você está vivendo que você não plantou. Eles olham nos olhos de Jó, que já estava, vamos ser honestos, em decomposição. E vão começar a falar para ele, em outras palavras, que ele tinha pecado para estar vivendo o que estava vivendo. Porque tem pessoas que não compreendem o que Deus está permitindo a gente viver e acham que a gente fez alguma coisa para estar merecendo. Existe uma lógica que não é humana, é divina. E os homens não compreendem mesmo, não tem como. Quando Deus aperta alguém não é para sofrer. Pode até sofrer, mas é para melhorar depois. Isso que os outros estão chamando de deserto sem fim é um investimento de Deus na tua vida. Você entrou de um jeito e vai sair melhor. Você está sendo apertado para que de você saia algo bom. Agora, não espere que os outros compreendam, tá? Porque não vão. A lógica humana é essa. Se você está no bem bom é porque você plantou coisas boas. Mas se você está vivendo uma vida totalmente miserável é porque você está plantando também. Só que existe um porém aqui. A lei da semeadura é real e é bíblica. Mas existe algo muito maior do que a lei da semeadura. A vontade do autor da lei da semeadura, que é a vontade de Deus. Tem coisas que você não está entendendo por que você está passando. Deus hoje está explicando para você o porquê.
Porque um dia você aceitou esse processo. E para aceitar esse processo você entendia que você ia sofrer muito. Mas só vai chegar em um lugar onde ninguém chegou quem passar por aquilo que ninguém passou. Então entenda e compreenda isso para a tua vida. Porque você só vai chegar onde ninguém chegou se você aceitar o que ninguém aceitou. Hoje você aceitou sua cruz, aceitou sua caminhada, vestiu as sandálias, não olhou para trás. Então você vai chegar onde ninguém chegou, irmão. Você vai. As pessoas sempre acham isso. Ele faz, Bildade Zofar, Jó, você pecou. E Jó vai tentar se defender. Aí que está o erro, gente, presta atenção. Jó vai tentar se defender de gente que ele sabia que não sabia nada. Eu não fico preocupado quando as pessoas julgam você por alguma coisa que tu não fez. Porque se você sabe o que você não fez, você não se preocupa, não é verdade? Se você não deve, você não teme. Agora você perde o seu tempo que é precioso se justificando diante de pessoas que não sabem a mínima da sua vida e do seu passado. Irmão, olha para frente, seu alvo é Cristo e não agradar as pessoas. Porque senão você fica nesse ciclo vicioso, tentando se defender de pessoas que estão tentando te atacar sem motivo. Não conhecem o seu passado, mas Deus conhece. Não conhecem sua história, mas Deus conhece. Não conhecem a sua caminhada, mas Deus conhece. Posso te dar um conselho? Não permita que pessoas que não conhecem a sua caminhada justifiquem o motivo, a razão ou as circunstâncias do que tu está vivendo. Porque não conhecem e não sabem. Deus nos deu unção para orar, Deus nos deu a unção para pregar, Deus nos deu a unção para ministrar louvor, mas não deu unção para a gente vasculhar o que não é da nossa conta. Sabia que todo mundo ia ficar em silêncio, mas eu tinha que falar isso. Ele errou, Jó, você errou. Errei aonde? Não sei, mas você errou. Fulano, você pecou, pequei aonde? Você pecou, não sei. Porque você só pode ter pecado para estar vivendo o que está vivendo. Eles não entendem que quem dá a bonança é Deus, quem dá o sofrimento é Deus, quem abre o caminho é Deus, quem fecha o caminho é Deus, quem guia é Deus, quem retrocede a gente também é Ele. Não se trata, irmão, do seu pecado, se trata da vontade de Deus. Porque às vezes a gente dá tanta ideia para o que os outros estão falando, que chega um momento que a gente se põe em dúvida. Realmente, eu devo ter feito alguma coisa. Fez nada. Toda maldição que estava sobre a sua vida foi quebrada. Todo poder que o inimigo tinha sobre a sua vida foi quebrado. Todo poder que o pecado tinha sobre a sua vida foi quebrado. O que tu está vivendo é processo divino. Não tem nada de colher o que você plantou, irmão. Cada caso é um caso, mas nesse caso aqui a gente sabe que não é. Porque Jó não fez nada. E aí Jó vai tentar se defender. Escute o que eu vou dizer. Gente sem propósito ataca os outros. Sabe por quê? Isso mesmo, porque não tem nada para fazer. O diabo usa o seu se você não gastá-lo com outras coisas. Uma vida sem ocupação é a oficina do diabo. Sua avó dizia, não está na Bíblia, mas é verdade. Irmão, se ocupa, cara. Você não tem que fazer Enem igual todo mundo está fazendo. Você pode olhar para a lua e estudar ela, mas você já está se ocupando. Está fazendo alguma coisa. Porque quando a gente não investe no nosso chamado, quando a gente não investe no nosso ministério, a gente tem muito tempo para dar pitaco na vida dos outros. Mas quando a gente investe naquilo que Deus deu para a gente, irmão, a gente se torna a pessoa mais feliz possível. Porque o que é nosso a gente corre atrás, o que é nosso a gente luta, o que é nosso a gente busca. Deus te deu tempo, aproveite ele. Deus te deu tempo, trabalhe, faça alguma coisa boa, benéfica. Porque vamos ser honestos, vamos ser sinceros, para cá. Quantos dias, no mínimo, esses caras ficaram com Jó? 8. Olha o tempo, poxa. No mínimo, João, 8 dias. 7 de silêncio e 1 para falar besteira. 8. Da onde eles tiraram para ficar com Jó ali, cara? Porque tem gente que não investe no seu próprio tempo, mas quer justificar, investir, investigar o tempo alheio. Agora perceba, depois disso tudo,
vai surgir um cara muito sábio chamado Eliú. Quem está entendendo até aqui diz amém. Ele faz Bildade e Zofar. Eliú. E Eliú era jovem. Muito mais jovem do que Bildade, ele faz e Zofar. Mas falou o que eles não falaram. Porque a idade não é sinônimo de sabedoria. Vou repetir, idade não é sinônimo de sabedoria. Não é todo adolescente que é burro e não é todo velho que é sábio, e você sabe disso. Isso não é um padrão. Na sua pouca idade Deus te dá sabedoria. Na sua pouca idade Deus te dá inteligência. Na sua pouca idade Deus te dá capacidade de compreensão. Receba isso aqui. Sabe o que Eliú vai falar? Jó, olha só que sabedoria. A mim não importa saber se tu fez ou não fez, mas eu quero que tu saiba de algo. Deus tem o direito de provar as pessoas. Deus tem o direito, o poder e a vontade para provar quem Ele quer. E aí Eliú vai chamar a atenção de todos ali. Sabe por quê? Porque ele vai dizer o seguinte: eu não aguento mais ficar calado ouvindo tanta coisa assim. Agora eu vou falar. No momento oportuno ele fala, esperou o tempo dele. E quando falou não passou vergonha. Escute isso aqui, talvez não ouça, ninguém quer ouvir tua voz. Mas seu momento de falar vai chegar, e quando chegar vão ter que ouvir. A sabedoria que Deus está colocando no seu coração é diferenciada. Aquilo que Deus está colocando no seu intelecto é diferenciado. As pessoas olham superficial, você vai olhar por baixo. Você vai entender o que ninguém entende, você vai compreender o que ninguém compreende. Hoje Deus te dá uma visão espiritual, filho. E Jó vai concordar com Eliú. E quando ele concorda com Eliú, dentro desse diagnóstico dele, ele vai falar: você tem razão. Eu estou aqui, sendo julgado por meus amigos. E aquilo entra dentro da cabeça dele e parece que faz um certo sentido. E ele vai dizer o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive. Pera, mas Jó não precisava de redenção, Otto, porque Jó não tinha pecado. Jó precisava de provisão, porque ele tinha perdido tudo. Só que quem é cristão maduro, fiel como era Jó, sabe que antes de toda e qualquer provisão, a maior necessidade que o ser humano tem é a redenção. Você pode não estar aguentando pagar uma conta de luz, mas sobre você não há nenhuma acusação. Você pode estar passando perrengue para terminar sua faculdade, mas você ainda é livre pelo sangue de Jesus. Você pode estar tendo que penhorar muita coisa na sua casa, você está passando por uma crise sem precedentes. Pelos homens você está sendo chamado de falido, mas por Deus você ainda é chamado de filho. As pessoas estão dizendo que você está numa força porque você está em crise financeira, mas se a trombeta soar hoje, você com crise e tudo, dívida e tudo, sobe ao encontro daquele que nos amou. Seu dinheiro não é sua sabedoria. Sua conta bancária não é sua sabedoria. Seu relacionamento não é sua sabedoria. Tudo isso se esvai. A roupa que tu está vestindo, o cargo que você possui, o diploma que você carrega, nada disso é a sua sabedoria. A sua sabedoria não vem de instrumentos humanos, a sua sabedoria vem do céu. Eu sei que o meu Redentor vive. Repita comigo: consciência. Mais forte, consciência. Sabe o que é a consciência? É aquilo que o diabo quer roubar de você. Que é isso? Ele vai me deixar demente? Não é isso. Ele quer roubar a sua consciência acerca de quem Deus é. Perceba, ele tirou tudo de Jó. O que Jó falou? Eu ainda sei que o meu Redentor vive. Eu estou onde estou passando por aquilo que estou passando, mas eu sei que o meu Deus não mudou. Eu amaldiçoo o dia que eu nasci, mas eu não amaldiçoo o meu Deus, porque Ele sim ainda está vivo e haverá de se levantar sobre a terra. Deixa eu dizer uma coisa para você, não se espante não, tá? Não fique escandalizado não. Se Deus tivesse dado permissão para o diabo tocar na vida de Jó e o matasse, mesmo assim, acredito eu que ele não perderia a fé dele.
Se mesmo que Deus desse permissão para o diabo matar Jó, mesmo assim, eu tenho a convicção de que Jó não mudaria quem ele era. É isso que o diabo quer, arrancar tudo de você, para ver quando que você muda. Mas hoje ele vai passar vergonha, porque você não vai mudar. Os seus bens, tudo isso não resume quem você é. O seu caráter não muda. Você continua sabendo que é filho de Deus, e tendo essa consciência, você não se corrompe. Posso dizer algo aqui? Tem gente que passa por alguns problemas na vida, pouquíssimos, e já se corrompem muito facilmente. Tudo que acontece na vida da gente tem propósito. E tem gente que passa por alguns problemas aí, ó, e se corrompe muito facilmente. O deserto é o deserto, né? Tá todo mundo no mesmo lugar, sem água, calor escaldante, sem ajuda, sem nada para comprar. Mesmo que se tivesse dinheiro, tem nada para comprar. O deserto é um ambiente só, mas tem gente que se corrompe nele. Tem gente que quer se aproveitar do outro mesmo estando no lugar onde não tem benefício para ninguém. E é aí que se revelam quem verdadeiramente são. Deus te colocou no pior lugar para você ser a melhor versão de quem você é. Vou repetir, Deus te colocou na pior das circunstâncias para você ser a melhor versão sua. A situação está ruim, a situação está problemática, as crises só se multiplicam, mas Deus está requerendo de você a sua melhor versão ainda. Ele conta com a sua fidelidade, e que ela não seja abalada. Estou indo para o final, quem está comigo também? Otton, não vai ter a restauração? Vai. Só que antes, Deus vai falar. Finalmente Deus fala. E quando Ele fala, entre linhas, Ele vai olhar para Jó e vai falar: ó, me diz aí, onde é que você estava? Quando? Quando eu coloquei firmamento nas nuvens. Onde é que você estava? Quando? Quando eu coloquei firmamento nos astros. Onde é que você estava? Quando? Quando eu estabeleci cada coisa no seu lugar e criei todas elas. Você nem existia. Isso já é o suficiente para você entender que os meus propósitos são maiores que os seus, os meus sonhos maiores que os seus, os meus caminhos maiores do que os seus, porque antes do pensamento da sua existência no ventre da sua mãe, eu já era soberano, poderoso, eu já era altíssimo, grandioso. Trouxe uma notícia boa para você aqui hoje. Antes dos seus problemas, antes das suas frustrações, antes das suas decepções, tem um Deus que sempre foi Deus. E esse Deus que sempre foi Deus, talvez hoje Ele não vai restaurar tudo que você perdeu, mas vai fazer você lembrar de quem Ele é. Irmão, você pode ter perdido o carro do ano, mas se você perdeu quem deu a identidade de Deus, você perdeu algo muito valioso do que o carro do ano. Hoje Deus está perguntando: você ainda sabe quem eu sou? Você ainda sabe quem eu sou? Quem eu sou para você? Perceba que dentro dessa ideia o livro de Jó nos convida a rever quem nós somos. Eu estou olhando para pessoas aqui que talvez perderam algumas coisas, ainda mais em época de pandemia, talvez perderam até pessoas mesmo, perderam parentes, perderam familiares. Aí Deus hoje resolveu lembrar você das maiores percas que você já teve. Difícil, né? Lembra do relacionamento que não deu certo? Lembra daquela traição terrível? Não estou falando só de namoro não, tá? Estou falando de tudo. Traição em todos os âmbitos. Judas não namorava Jesus, traiu ele. Traição. Traição. Lembra daquela crise financeira que você não conseguia pagar nada? Lembra? Tem que lembrar, Otto, lembra? Porque naquele dia Deus investiu em você e você não estava vendo. Deus estava arrancando aquela pessoa da sua vida para investir em você e você não estava vendo. Deus estava fazendo você perder o dinheiro que você já estava virando amante da sua grana para você lembrar quem Ele é. Deus arrancou da sua vida porque Ele quer que você melhore. Ele muda a circunstância, Ele muda caminho, Ele muda trajeto, mas Ele não perde você. Otto, mas eu fiquei tão triste. Você tinha que ficar mesmo. Eu fiquei chorando por dias. Você tinha que ficar mesmo.
Porque era só assim que você ia tomar um choque de realidade, para lembrar que Deus ainda é o seu pai e que Ele sente a sua falta. O namoro tomou um tempo que não devia, o dinheiro tomou uma importância que não devia. Deus arrancou o que tinha que ser arrancado, para Ele voltar a ser o Senhor da sua vida. Ele prova aquele que ama. Ele prova aquele que Ele ama. Otto, mas eu não estava esperando. Deus nem sempre anuncia o deserto que a gente vai andar. Deus nem sempre anuncia a perca que a gente vai ter. Mas quando chegar, você vai saber que vai vir da parte dele. Porque toda perca divina, por mais que seja perca, tem propósito. Dá para você ficar de pé glorificando o nome de Jesus aí? E nós vamos entender que a restauração de Jó teve um objetivo. Sucedeu, pois, que Deus... Isso. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes. Nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Com ouvidos, meus ouvidos ouvi, mas agora te vejo com os meus olhos. Por isso abomino e me arrependo no pó, na cinza. Jó recuperou a consciência. Deus resolveu, aqui ó. Deus resolveu devolver o que Jó tinha. Resolveu. Agora, se o livro acaba aqui, Jó já saía no lucro. Hoje Deus não está devolvendo as suas finanças. Hoje Deus está devolvendo a sua identidade. E que adianta ser rico, tu não sabe quem você é, não sabe quem Deus é. Que adianta ter um namoro perfeito se você não sabe quem Deus é e não sabe quem você é. Hoje você sai daqui com duas certezas: de que Deus é pai, de que você é filho, de que Deus é Senhor e de que você é servo. Escute, mais importante do que andar é saber para onde está indo. Mais importante do que fazer alguma coisa é saber o porquê que estamos fazendo. Capacidade de fazer você sempre teve, mas a consciência talvez você já perdeu. Capacidade de andar você sempre teve, mas talvez a noção de direção você já perdeu. Deus não quer unicamente a energia das suas pernas. Deus não quer unicamente a força dos seus braços. Deus quer a sua consciência, porque se Ele tocar aqui, irmão, nenhuma crise te abala, nenhum buraco te assusta, nenhum inimigo te espanta. Vou fazer um convite para você aqui. Jó viveu não uma crise existencial, mas uma reafirmação do seu caráter. Sabe por quê? Porque é difícil, sabe? Você está vivendo a vida que você está vivendo, normal, mas as pessoas cismam em falar que tem algo de errado em você. E às vezes dentro da sua casa. Você vai lá para a igreja, pô, olha o que você faz, cara. Eu te conheço, eu conheço seus limites, eu conheço isso, eu conheço o que você faz, eu conheço o que você fala. Você está lá para fazer um papel de bobo. As pessoas acham que nos conhecem e começam a dizer o que somos e o que não somos, e o que merecemos ou não merecemos. Isso é complicado, porque se isso entra na sua cabeça, irmão, para sair é difícil. Você viveu anos, olha para cá. Você viveu anos com as pessoas apontando o dedo na sua cara e falando que você é, falando que tu não é capaz, falando que tu não consegue, falando que tudo que você fizer não vai dar certo. Isso você foi alimentando e hoje você já tem como certeza. Mas hoje Deus quebra essa certeza, porque você não é um plano que foi elaborado para dar errado. Você não nasceu para dar errado.
Você chegou a aceitar o que o inimigo disse sobre a sua vida, mas hoje eu te convido a aceitar o que Deus pensa ao seu respeito. Para muitos você é bastardo, para Deus você é filho. Para muitos você é falido, para Deus você é salvo. Para muitos você é perdido, para Deus você é restaurado, regenerado e chamado por Ele para viver uma nova vida. Muitas vozes em volta de você, muitas opiniões ao seu respeito, mas hoje você só vai ouvir uma voz, aquela que vem do alto. Assim como Deus olhou para Jesus, hoje Ele olha para você e fala: eis aí o meu filho amado, eis aí a minha filha amada. Ficou perdido por muito tempo, mas foi encontrado. Ficou perdido por anos, mas foi achado. Viveu no pecado por muitos anos, mas foi salvo. Não importa se passou 10 anos, 20, se passou uma vida toda. Assim como Ele olhou para o ladrão, Ele hoje olha para você e diz: tem perdão para você, tem nova chance para você, tem uma nova vida para você. Quero que você venha aqui à frente. Se você acha, você vai sair daqui tendo certeza. Porque Deus não está perguntando se você acha, Ele está desafiando você. Você ainda tem certeza que sou seu pai? Eu ainda faço diferença na sua vida? Volte a ser. Não, volte a saber que é. Pegou a diferença? Ser você já é. Volte hoje a saber que você é. Volte hoje a tomar consciência de que você é. Sou o que, filho? Jó teve que recuperar a sua consciência. E hoje eu vejo pessoas aqui que precisam disso. Ó, você vai esperar? Vou, eu sei que você precisa vir. E quer saber, quando o primeiro vir, os outros vão vir. Porque sempre tem que ter um corajoso. E talvez seja você o corajoso ou a corajosa. Você precisa restabelecer a certeza que você tem de quem Deus é. Deus ainda é o seu pai, não importa o que o mundo diz. Deus ainda é o seu pai, não importa o que seus parentes disseram. Deus ainda é o seu pai, não importa o que seus irmãos disseram. Deus ainda é o seu pai. Talvez Deus não vai restaurar nada hoje, dos seus bens nem nada, mas Ele vai restaurar sua identidade. Ele vai reatar relacionamento hoje. Pode vir, eu vou esperar. Pode vir, pode vir. Falar, tu cantavas sobre mim. Está na hora da sua restauração hoje, da restauração de quem você é. Chega de ser um ninguém, chega de ser um anônimo. Chega. Hoje Deus, Ele quer voltar a ter relacionamento contigo. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão bom pra mim. Aleluia. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito. Você que ainda não veio, deixa eu dizer uma coisa pra você aqui. O Evangelho não é plenamente material. O Evangelho ainda é o sobrenatural.
Eu sei que Jó perdeu muito bem material e Deus devolveu para ele, eu não nego. Mas tem algo muito maior do que isso esperando por você aqui nesse altar. Unção da parte de Deus, autoridade da parte de Deus. Deus quer reatar, restituir, restaurar a certeza que você tinha e que você perdeu. Hoje Ele quer impactar a sua vida. E como nunca antes, Ele quer devolver para você uma fé, uma certeza, uma convicção que você perdeu. Hoje você vai voltar a caminhar pela fé. Se eu tenho ou se eu não tenho, Deus é. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, só pra me encontrar. Não posso comprar nem merecê-lo, mesmo assim se é. Não sei quem está no controle das luzes, se puder acender rapidinho para eu fazer um último convite, que eu quero olhar nos olhos agora. Rapidinho, sim ou não? Quantos são salvos pelo sangue de Jesus? Levante sua mão. Fique com a mão levantada. Eu preguei aqui sobre abaixa a mão. Você acabou de revelar que você tem uma consciência firmada. A consciência de que você é salvo. Se você não pode levantar sua mão, você já não tem consciência para onde você vai. Então você está caminhando para onde? Eu quero muito, do fundo do meu coração, que todos aqui tenham essa consciência. Mas se tiver porventura uma pessoa que não pode levantar a mão por falta de convicção, hoje Deus te chama de volta. Eu quero que você venha aqui à frente e aceite Jesus como seu eterno Salvador. E quer saber, tudo que você faz na vida tem uma burocracia danada. Eu não vou colocar burocracia para você aceitar o Salvador da sua vida, não. Você vai vir aqui na frente, eu vou orar pela tua vida. Eu vou repetir o que eu falei. Eu quero que todos aqui já tenham essa consciência. E se ninguém vier, eu vou sair entendendo que todos têm. Mas se por acaso tiver uma pessoa aqui, pode ter mais de uma, sim, mas se tiver pelo menos uma que não tem essa convicção dentro de si, não continua caminhando, sendo que você não sabe qual é o seu destino final. Hoje Deus te convida para que você saiba e tenha convicção para onde você vai, para as mansões celestiais. Você vai ter até o final dessa reunião para vir aqui, ó. Se eu fosse você, viria agora. Todo culto tem dois objetivos: a glorificação do nome do Senhor Jesus e o resgate de almas. Venha. Eu vou entregar o microfone. Mas se até o final do culto você se sentir incomodado, é o Espírito Santo que quer novamente ter um relacionamento verdadeiro contigo. Aplauda o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, a gente já está partindo para o final, mas sabe, pode finalizar essa luz aí, varão. Sabe quando a gente sente o coração ardendo, aí a gente
a gente tem que fazer aquilo que Deus está falando. E tem pessoas aqui nessa noite que tem que viver o novo momento de Deus. Há pessoas, eu vivi muito tempo sem estar andando no tempo de Deus. Talvez você até esteja na igreja, há vários pessoas aqui visitantes que são de outras igrejas. Mas será o que você está fazendo lá? Será que o seu ministério? Será que você retornou? Será que você está ganhando vida?